Fala, nação corneteira, fim de jogo na Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia 1, Corinthians 1. O Bahia novamente desperdiça 2 pontos jogando dentro de casa, e eu digo desperdiça porque hoje o Bahia foi melhor na partida. Na soma dos 90 minutos, o Bahia foi a equipe que predominou melhor em campo, que teve as melhores chances, teve 3 gols anulados. Dois, eu digo que bem anulados por conta do impedimento semiautomático, aí não tem o que se discutir, mas eu contesto a marcação do Ramon Abel Abate, uma marcação de pé alto do Roman Gomes, mas eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse uma jogada para o Corinthians que terminasse com um gol do Corinthians, o Ramon Abel Abate com certeza não marcaria. E aí é importante falar da arbitragem desastrosa, mais uma vez, desse senhor, que apitou tudo a favor do Corinthians, que foi conivente com a cera que o Corinthians fez, aplicou cartões amarelos inexistentes para jogadores do Bahia, enfim, ele quis desenhar um roteiro para que o Corinthians saísse vencedor do jogo de hoje, mas não foi isso que aconteceu. Então o Bahia ainda teve que lutar contra o juiz usando a camisa do Corinthians ali por baixo na arbitragem da partida. Mas falando do jogo, como eu já frisei, o Bahia foi a melhor equipe em campo. Começou a partida sofrendo um gol rapidamente, logo aos 8 minutos, uma jogada de fora da área, um chute bem executado pelo Andileri de fora da área, mas que, ao meu ver, contou ali com a falha do Ronaldo, que poderia ter feito a defesa e não ter deixado o Bahia tomar aquele gol. Mas o importante com esse gol sofrido é que o Bahia não se abateu. Logo depois de tomar o gol, a equipe teve personalidade para ir para cima, para tentar jogadas, teve o gol anulado, continuou pressionando, fez um primeiro tempo de boa atitude, diferente daquela equipe que a gente se decepcionou um pouco antes da parada da Copa. Esse eu acho que é a grande virada de chave que o Bahia vem dando nesse momento do campeonato, na volta da parada para a Copa. A atitude do time tem sido diferente, uma equipe que não deixou se abater, que mesmo com as limitações técnicas que a gente tem ali para armar melhores jogadas de ataque, mas é uma equipe que está mostrando garra, está mostrando vontade, está mostrando que quer conseguir o resultado mesmo dentro das suas limitações. Então o Bahia foi para cima, o Bahia continuou sendo melhor que o Corinthians e no final do primeiro tempo conseguiu chegar ao empate com um gol de escanteio, uma bela cabeçada do David Duarte com um bom cruzamento do Rodrigo Nestor, mais uma vez um destaque positivo na partida para o Bahia, mais uma assistência para a conta do Nestor nesse pós Copa do Mundo, um jogador que vem sendo importante para o Bahia nesse momento, que finalmente a gente consegue ver frutos dessa contratação darem algum retorno dentro de campo. Na segunda etapa, apesar de não termos tido chances muito agudas, o Bahia foi a equipe que predominou no campo de ataque, que teve as melhores oportunidades, que chegava com mais chances que o Corinthians, que pouco assustou na segunda etapa. Tiveram algumas chegadas perigosas, mas nada que tivesse causado um desconforto no Bahia em algum momento do segundo tempo. O Bahia continuou soberano na partida, foi ainda mais superior do que foi no primeiro tempo, mas esbarramos naquele problema crônico que a gente tem de não conseguir matar as partidas, de não conseguir ser agudo nas finalizações. Aquela equipe que fica ali rondando a área do adversário, mas que não mata o jogo. Então fica aí novamente esse ponto para que o Rogério possa consertar para as próximas partidas. Lamento o empate de hoje, a gente poderia ter saído com triunfo na tarde de hoje da Fonte Nova, merecíamos ter saído com esse triunfo, mas destaco que fica esse alento de vermos o Bahia recuperando aquela vontade de vencer. Como pontos negativos, aí não tem como não falar mais uma vez do Jean Lucas, começou como titular na ausência do Eric e novamente não acrescentou em nada de positivo para o Bahia na partida. Como pontos positivos, como eu falei, eu destaco novamente o Nestor, com mais uma assistência. Não tem como não falar também do Acevedo, um pilar do Bahia no meio campo, sempre brigando, criando jogadas, sendo essa força no meio campo que o Bahia precisa nesse momento. Destaco novamente também o Roman Gomes, que parece estar encontrando o futebol que fez o Bahia buscar a sua contratação. O Rogério parece que vem conseguindo resgatar
o Roman Gomes nesses primeiros meses de Bahia. A gente entende toda a adaptação, a dificuldade que possa ter acontecido no começo da sua chegada, mas que nesse momento, também no pós-Copa, vem dando sinais de que pode ser o titular da posição, fazendo boas partidas. Como eu falei, lamento os 2 pontos perdidos hoje, mas comemoro o futebol apresentado, se não ainda aquele futebol vistoso tecnicamente, mas um futebol aguerrido, um futebol de vontade, uma equipe que mostra que não quer sair das partidas sem o triunfo. E você, o que é que você achou da partida? Cornete aí nos comentários.